Entendo, né? Todos Não nós temos aconteceu, não aconteceu nada assim diferente. nada de diferente, né? É normal, né, gente? Agora os nossos fins de semana estão desse jeito mesmo, né? Nada de diferente. Nada de diferente acontece, né? Mas vamos aqui. Oi, Bia. Oi, Yasmin. Vamos aqui nós, né? Terça-feira, mais uma semana. Hoje, 25 de agosto, certo? De 2020. Desejo a vocês uma semana abençoada, né? Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma ótima semana. E vamos aqui começar a nossa aula de hoje, né? Na aula passada, na sexta-feira, gente, a gente estudou sobre as orações coordenadas adversativas, certo? E aditivas. Eu passo uma atividadezinha para vocês, certo? Começava aí na página 280, porém na página 279 tem um pequeno textozinho que vocês precisavam ler, observar, para que vocês conseguissem responder, né, as questões propostas. Abram aí o livro de vocês na página 279. E vamos iniciar, né? Quem é que pode iniciar a leitura? Na página 279, texto 1. Vamos lá, gente. Quem é que vai fazer a leitura aí? Pode sim, Yasmin, por favor. Texto 1, né, tia? Isso. As orações a seguir formavam o título e o subtítulo, de uma notícia publicada pelo Jornal do Rio de Janeiro. Salário mínimo vai aumentar em maio. Espera-se um pequeno aumento. Muito bem. Eu continuo lendo as questões? Pode ler. O salário mínimo é: A. Os salários dos empregados da Constituição Civil. B. O salário dos funcionários públicos. C. O salário pago pelas empresas de transportes. D. O menor salário legalmente possível no país. E. O maior salário de uma região. E aí, gente? Qual opção vocês marcaram? A, B, C, D ou E? D, né? O menor salário legalmente possível do nosso país. Isso mesmo, gente. Item D. Né? Estão corretos. Segunda questão. Podemos observar que há uma relação semântica entre as duas orações. Que relação é essa? E aí, gente? Olha, tem aí, né? Salário mínimo vai aumentar em maio. Aí embaixo tem assim. Espera-se um pequeno aumento. Qual a ideia aí dessas duas informações? Primeiro, ele diz assim, né? O salário vai aumentar em maio. Logo em seguida, ele diz logo assim: espera-se um pequeno aumento. Essas duas ideias aí, gente, elas estão se complementando, mas elas estão dando uma ideia de quê, né? Se vai ter um aumento, o que é que se espera de um aumento? Que seja um bom aumento, né? Mas o que é que o texto diz? Que espera-se um pequeno aumento. E aí? O que é que a gente diz isso? É uma explicação? Não, gente. Dá uma ideia de quê?
as duas informações. Se está dizendo que tem um aumento, o que a gente espera é que seja um grande aumento. Mas ele diz que é um pequeno aumento, dá uma ideia de oposição. Desculpa, dá uma ideia aí de oposição, tá certo? Por que oposição, tia? Porque primeiro ele dá uma boa notícia aí que vai ter um aumento de salário, né? A pessoa já imagina o quê? Que é um grande aumento de salário, certo? Só que aí depois, ele logo em seguida já diz assim, espera-se um pequeno aumento. Então, no caso aí, são duas ideias opostas, entende? Certo? Então, é item B. Terceiro. 3. Indica a conjunção que melhor empregaria a relação semântica existente entre essas duas orações. E aí, entre as duas orações da manchete, né? E ali do subtítulo, qual conjunção daria certo? Mais, nem, ou, pois ou porquê? Aliás, me acho que é A, né? Que é mas. Está, está correto, né? No caso, ficaria assim. Salário mínimo vai aumentar em maio, mas espera-se um pequeno aumento, né? Seria aí a conjunção mais, tá certo? Expressa aí no item A. 4. Sabemos para a leitura da notícia que A. O salário mínimo ainda não tinha sido divulgado. B. O salário mínimo ia crescer muito. C. O jornal esperava um grande aumento. D. Muitas pessoas não ganhavam salário mínimo. E. Os militares vão receber mais que os outros. E aí? O que é que a gente entende aí com essa notícia? E aí, gente? Se ele diz assim, né? O salário mínimo vai ter um aumento no mês de maio, mas ele não diz que aumento é esse. O que é que a gente entende? A B diz assim, ó, o salário mínimo ia crescer muito, mas não pode ser saber, porque lá no próprio texto, ele diz o quê? Espera-se um pequeno, né, aumento. Então, se é um pequeno aumento, o salário não vai crescer muito. Qual a outra alternativa, gente, aí, que a gente pode dizer que está correta? Porque está falando só que vai ter um aumento de salário, mas está falando quanto é esse aumento, quanto vai ser o salário? Não, né? Então, qual a ideia que expressa isso aí nessa questão? Exatamente. Que o salário mínimo, né, ainda não havia sido divulgado, só havia sido divulgado que ia aumentar, mas não se sabia quanto, né? Quanto ia aumentar. 5. Uma forma verbal que tem o mesmo valor que vai aumentar é aumentou, A. Aumentou, B. Aumentava, C. Aumentaria, D. Aumentasse, E. Aumentará. E aí? Qual desses verbos aí tem o mesmo valor que vai aumentar? Exatamente, né? Vai aumentar a mesma coisa que aumentará. Muito bem, Yasmin. É isso mesmo. Item E. Todas essas questões foram aí relacionadas, né, ao texto 1. Agora, aí na página 281, nós temos um outro texto, né? Que é o texto 2, que fala sobre o quê? Reciclagem de ideias. Vai continuar a leitura, Yasmin? Vou. Pode ler. Texto 2. Reciclagem de ideias. Na cidade de São Paulo, os moradores, na sua maioria, descartam seu lixo sem a preocupação de torná-lo viável à reutilização coletiva e, por consequência, sem dar importância à melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Infelizmente, ainda predomina a cultura do desperdício. Os termos variam: lixo,
entulho, resíduo, refúgio, resto. Para todas as pessoas, isso sempre foi sinônimo de incômodo, mal-estar. E sempre há uma vontade enorme de livrar-se o mais rápido possível dessa indesejável sujeira. O ser humano, constante gerador de lixo de todas as espécies, em casa, nos escritórios, na indústria e no comércio, convive muito mal com sua própria produção e, sem saber o que fazer com seus entulhos, deixa para os trabalhadores da limpeza urbana a solução do problema. Se os resíduos sólidos não forem separados nos próprios locais onde são gerados, a reciclagem, uma alternativa para a diminuição da quantidade de lixo, torna-se inviável. Na falta de material reciclável, não há indústrias interessadas em investir nesse ramo. Não há trabalho para catadores e, além disso, não haverá lugar para o destino final de tanto lixo. A reciclagem do resíduo domiciliar tem de ser um processo consciente e culturalmente aceito. Empresas, domicílios, condomínios, escolas, órgãos públicos, serviços, indústrias, todos eles precisam formar uma nova cultura, geradora de trabalho, economia e meio ambiente saudável. Muito bem. O texto aí já vai falando, né, sobre a reciclagem, né? Ideias para se reciclar o nosso lixo, né? Porque nós produzimos uma quantidade de lixo aí enorme. Aí vamos às questões sobre esse texto, certo? Pode ler, Yasmin. E a outra pessoa que também queira ler, pode dizer aí no chat, tá bom? De acordo com o texto, pode-se afirmar que, na cidade de São Paulo, a reutilização do lixo doméstico costuma ser frequente. B. Não há conscientização suficiente quanto à importância da reciclagem. C. A sujeira das ruas vem diminuindo consideravelmente. D. Semanalmente os resíduos sólidos são separados em casa. As pessoas livram-se do lixo conscientes do valor da reciclagem. E aí, gente, vocês marcaram o quê? Exatamente. É isso mesmo. E tem B, né? Não há conscientização suficiente quanto à importância da reciclagem. Questão 7. Segundo o texto, se os resíduos sólidos fossem separados onde são gerados, haveria mais entulhos nas ruas. B. Menos objetos poderiam ser reciclados. C. O meio ambiente não seria beneficiado. D. Surgiriam mais oportunidades de emprego. Os trabalhos da limpeza humana não seriam desvalorizados. E aí, o que vocês colocaram? Se eles fossem separados, né? O que é que aconteceria? Se todo mundo conseguisse aí fazer essa separação, o que é que isso iria gerar? Realmente, essa né? É um item que tem uma informação importante e verdadeira. Porém, segundo o texto, né? Se tivesse aí mais reciclagem, quanto mais reciclagem, mais o que, gente? Será que haveria mais entulho se tivesse esse processo de reciclagem? A reciclagem também pode ser o quê? A gente pode considerar a reciclagem o quê?
uma forma de trabalho, não é não? Se muita gente vive da reciclagem, né? De vender latinhas, garrafas. Então, no caso aí dessa questão 7, surgiriam mais oportunidades de emprego, né? Oitava questão. No segundo parágrafo do texto, a conjunção "e" expressa uma relação de A. Oposição, B. Adição, C. Alternância, D. Finalidade e explicação. E aí? O que vocês colocaram? Tem que ir lá no texto, né? No segundo parágrafo do texto, a conjunção "é" expressa uma relação de. Vamos no segundo texto, no segundo parágrafo. Os termos variam: lixo, entulho, resíduo, refúgio, resto. Para todas as pessoas, isso tudo sempre foi sinônimo de incômodo, mal-estar e sempre há uma vontade enorme de se livrar-se o mais rápido dessa indesejada sujeira. Esse dá uma ideia de quê? Exatamente, Yasmin. Dá uma ideia de adição. Muito bem. Nona questão. No quarto parágrafo do texto, a conjunção "e" poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por A, pois, B, mas, C, porém, D, ou, nem. E aí? Vamos lá para o quarto parágrafo, né? Se os resíduos sólidos não forem separados nos próprios locais onde são gerados, a reciclagem, uma alternativa para a diminuição da quantidade de lixo, torna-se inviável. Na falta de material reciclável, não há indústrias interessadas em investir nesse ramo. Não há trabalho para catadores e, além disso, não haverá lugar para o destino final de tanto lixo. Esse poderia ser substituído pelo quê? Pois, mais, porém, ou nem. Ou, vamos ver lá. Vamos lá. Na falta de material reciclável, não há indústrias interessadas em investir nesse ramo. Não há trabalho para captadores, ou, além disso, não haverá lugar para o destino final do lixo. Não, gente. Tem outra aí, outra conjunção que melhor se adequa aí. Vocês percebam que ele está dizendo várias coisas, né? Na falta de material reciclável, não há indústrias interessadas em investir nesse ramo, não há trabalho para catadores, nem, além disso, não haverá lugar para o destino final de tanto lixo. E aí? Correto, Yasmin. É o item E. Tá certo? Item E. Vocês vão marcar aí o item E. Pessoal, onde é que estão os outros alunos dessa sala, hein? Que hoje só estou vendo a Yasmin respondendo. Nem no chat vocês estão respondendo. E é porque as questões são apenas questões de marcar, né? Só botar aí a alternativa, não preciso nem falar no microfone. Mas enfim, vamos lá. E tem questão número 10. Conforme o texto, é importante que as pessoas separem os resíduos sólidos para que A. Os catadores possam ter outras atividades. B. As indústrias sintam-se motivadas a trabalhar com reciclagem. C. O preço das embalagens possa diminuir. D. As pessoas fiquem livres do lixo em 2 dias. E. A produção de sujeira passa a ser aumentada.
E aí, gente? Qual item? Guilherme acha que é B, a Yasmin também. E aí? É exatamente isso, gente. O que é que ele fala no texto, né? Que se as pessoas não separam o lixo, né, misturam tudo, não vai ter emprego para os catadores, né? E, consequentemente, as empresas não vão se interessar de trabalhar com esse tipo de coisa. Então, é realmente o item B, né? Se as pessoas separarem esses resíduos, as indústrias podem se sentir motivadas a trabalhar, né, com a reciclagem. Então, vocês estão corretos. Item B, tá certo? 11. Pode-se afirmar, de acordo com o texto, que os paulistanos são, em relação à reciclagem, A. Cuidadosos, B. Favoráveis, C. Descuidados, D. Interessados, E. Exigentes. E aí? Paulo está no segundo texto. Eles têm cuidado com o lixo, são favoráveis a esse emprego, são descuidados, são interessados em reciclagem ou exigentes? Com certeza, né, gente? É o item C. Em todo o texto a gente vê aí o autor falando sobre o descuido, né, desses dos paulistanos, dessas pessoas com o lixo, né? Ou seja, jogam lixo pelo canto, não reciclam, não separam os resíduos, né? Então é isso mesmo, descuidados. 12. Para resolver o problema do lixo, os trabalhadores da limpeza urbana, segundo o texto, A. Tem uma solução mais eficaz. B. Não devem ser os únicos envolvidos. C. São pagos para resolver quaisquer problemas. D. Deveriam separar o lixo que pode ser reciclado. E. Tem grande parcela de culpa. E aí, gente? Para resolver esse problema, o que é que o texto fala sobre os trabalhadores da limpeza urbana, né? Será que os trabalhadores eles têm a solução mais eficaz, só eles? Esses trabalhadores não devem ser os únicos envolvidos. C. São pagos para resolver quaisquer problemas. D. Deveriam separar o lixo que pode ser reciclado ou tem grande parcela de culpa, segundo o texto. É o item B, né? Isso mesmo. Não devem ser os únicos envolvidos, gente. Porque quem é que também deve se preocupar, né? Se cada um fizer a sua parte, cada um separasse o seu lixo, né? Colocasse no local certo, com certeza evitaria muita poluição, sujeira, né? Porque os catadores de lixo e tanto os catadores quanto as pessoas que trabalham com a limpeza, né, da cidade e tudo, eles não são obrigados, gente. Algumas pessoas têm a ignorância de dizer assim, eu jogo lixo na rua, porque senão não tem trabalho para os garis. Isso é a coisa de uma pessoa totalmente ignorante, né? Porque o trabalho do gari não vai acabar se você guardar o seu lixo, não. Porque a gente produz lixo na nossa casa, ele passa, ele pega o lixo, né? É um trabalho muito duro. Então, as pessoas falam isso de uma forma super ignorante. Se eu vou jogar o lixo na rua, assim, senão o gari não vai ter emprego. Que história é essa, gente? É triste. Então, eles não têm a obrigação de serem responsabilizados, né? Se eu não tenho a capacidade de colocar o meu lixo no lugar certo, né? Não tenho a capacidade de separar o meu lixo, né? Eles vão resolver tudo? Não vão, né? Com certeza a parte deles eles fazem, mas todo mundo tem que fazer um pouquinho, né? Para que isso dê um bom resultado. Questão 13.
No título do texto, a preposição de tem o sentido de A. Meio. B. Posse. C. Lugar. D. Assunto. E. Causa. E aí, gente, o título do texto é Reciclagem de Ideias. Esse de aí, né? Reciclagem de ideias. Está dando uma ideia de quê? Aí, no texto. É uma reciclagem de qualquer coisa, gente? Não, né? É reciclagem de ideias. Então, se ele especifica aí o que é, né? São ideias. Esse de está expressando o quê? Meio, posse, lugar, assunto ou causa? Vamos lá. Marcaram D e E, né? Vamos lá. Podia ser reciclagem de papel, reciclagem de latinha, reciclagem de qualquer coisa. Mas o título diz assim: reciclagem de ideias, né? Então, esse de, ele está dando um sentido de assunto, certo? Por quê? Porque a gente está falando aí, não estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando das ideias, né? Então, é um assunto específico, tá certo? Então, aí, é realmente 13, né? É realmente a questão 13 é item D, assunto, ok? Próximo. 14. Na frase, a reciclagem é uma alternativa para a diminuição de quantidade de lixo. A palavra alternativa pode ser substituída sem alteração de sentido por A. Situação. B. Opção. C. Responsabilidade. D. Meta. E. Preocupação. E aí, gente? A palavra alternativa aí, hein? A reciclagem é uma alternativa para a diminuição da quantidade de lixo. Poderia ser trocada por qual? Item B ou item D, né? Vamos aí. A reciclagem é uma opção para a diminuição da quantidade de lixo. Ou a reciclagem é uma meta para a diminuição da quantidade de lixo, né? No caso aí, seria a palavra que melhor se adequa aí é opção, tá certo? Então, é o item B, de bola. 15. Em a maioria descarta o lixo sem a preocupação de torná-lo viável à reciclagem. A palavra viável tem sentido contrário ao fim. A. Rápido. B. Especial. C. Inconstante. D. Interessante. E. Desinteressante. E aí? O que vocês colocaram? Vamos lá, né? A maioria desses cartunistas tem a preocupação de torná-lo rápido a reciclagem, de torná-lo especial a reciclagem, inconstante a reciclagem, interessante a reciclagem ou desinteressante. Gente, preste atenção na palavra, certo? Na questão, porque a questão diz assim, tem sentido contrário, né? Só tem uma palavra aí, a Yasmin já colocou a resposta, né? Só tem uma palavra aí que tem sentido contrário, que realmente é desinteressante, porque na frase seria assim, a maioria descarta o lixo sem a preocupação de torná-lo interessante a reciclagem. Então, a palavra aí,
contrária é desinteressante, né? Então, realmente, é o item é, certo? Desinteressante, a palavra contrária, ok? Pessoal, para casa, certo? Vocês vão ler esse textozinho aí, né? Na página 284, certo? É um texto bem pequenininho, só 3 parágrafos, sobre o desmatamento, certo? Desmatamento sem fim. Aí vocês vão ler o texto e vão responder as questões aí da página 285, tá bom? Também são só 5 questões bem pequenininhas. Na aula de amanhã, nós vamos iniciar um conteúdo novo, tá? Que é a paráfrase. Mas por hoje, né, só faltam aí 5 minutos, certo? Não dá tempo a gente. Não dá tempo para eu explicar a vocês, nem que vocês tenham dúvidas, nem dá tempo de ninguém entender, né? Então, vocês vão ler o texto, certo? E responder as questões. Amanhã a gente faz a correção e inicia esse novo conteúdo. Gostaria de pedir agora a vocês que colocassem o número, tá certo? Desejo a vocês uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Beijos e tchau. Tchau, tia. Tchau, amor. Até amanhã. Até amanhã.